acho que desde que eu falo que eu vou ser veterinária. Bichos assim. Esses dias eu tava até conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, como é que você teve coragem de deixar? Tem uma foto minha que eu tô pequenininha assim, na frente de um pastor alemão cheio de filhotinho. Eu falei, então eu sempre fui muito envolvida com os bichos, assim, sempre tive um carinho muito grande. E aí no exame vocacional a psicóloga falou assim, eu queria muito que você fosse psicóloga como eu, mas vai ser veterinária. Olá, pessoal. Eu sempre me refiro a vocês como meus elegantes. E hoje eu queria fazer uma observação. Além de ser meus elegantes, vocês são assim, meu todo. Por quê? Porque vocês fazem parte de um todo. Não vou dizer que vocês sejam tudo, mas vocês fazem parte de um todo. Para eu ter um tudo, para eu estar mais completa, eu preciso de vocês também. É muito boa essa relação da gente. Eu fico muito feliz por estar aqui. E hoje, então, um dos motivos que me deixa mais feliz ainda é que eu tenho uma colega de curso que eu fiz aqui na Orgânica, no curso de gestor de mídias sociais. E esse curso foi assim foi um presente na minha vida. Porque além de todo o conhecimento que eu ganhei, que me ajudou muito a crescer nas minhas redes, recomendo o curso, porque eu não sei nem dizer qual a proporção que eu cresci nesse curso, né? Mas outra coisa importante foram os amigos que esse curso me trouxe. Foi uma turma que é inesquecível, essa emoção que eu tenho toda vez que eu encontro o pessoal, nosso professor, e agora o Gino, que faz parte também, né, do nosso grupo. E a Jéssica é uma pessoa que traz isso para mim. Era minha colega de curso, que eu faço questão de manter essa relação com ela. Uma menina que eu admiro demais, porque ela é uma veterinária brilhante. E tem tudo alinhado com a elegância, porque a Jéssica é uma pessoa que transmite elegância, e ela transmite isso no profissionalismo dela como veterinária, como também ensinar, dar umas dicas pra gente, porque a gente é dona de pet, que a gente também seja uma pessoa assim, condizente com a sociedade, que a gente respeite algumas normas e algumas regras, né? Porque do mesmo jeito que a gente não estraga filho, a gente também não estraga o pet, que não deixa de ser um filho, né? Para muita gente é um filho. Então eu queria apresentar para vocês a Jéssica. Obrigada, Vanessa. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu já te falei, né? Que é recíproco todo esse carinho, né? Desde a primeira aula, a gente sentada juntinho ali. Sempre foi assim. E foi, assim, incrível. Com certeza, o curso, além do conhecimento, o nosso grupo, né? É verdade. É perfeito. Eu acho que a gente completa, né? Um ali completando o outro, então a gente tá sempre se ajudando. Jéssica, primeira coisa, só queria comentar. O seu consultório fica aqui perto do Irajá, não é isso? Isso, no Jardim Irajá. O seu consultório fica junto com o pet que você tem, você e seu irmão. Isso. É o Estúdio Pet, né, lá no Jardim Irajá. E a gente, eu e meu irmão, eu sou responsável pela parte de veterinária e ele é responsável pela parte do banho e tosa. Sim. Então a gente fica ali com a nossa sociedade. E de onde surgiu a ideia de ser veterinária? Como que deu isso? Que idade você tinha? Vou te falar que isso é difícil de saber qual a idade, porque eu acho que desde que eu falo que eu vou ser veterinária. Então, assim, desde pequenininha, sempre fui perto dos bichos, assim. Esses dias eu tava até conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, como é que você teve coragem de deixar? Tem uma foto minha que eu tô pequenininha, assim, na frente de um pastor alemão cheio de filhotinho. Eu falei, mãe, ela era muito boazinha, né? Porque ela não me mordeu, né? Não fez nada. Então, eu sempre fui muito envolvida com os bichos, assim. Sempre tive um carinho muito grande. E acho que só no colegial que eu pensei em alguma outra coisa, porque eles falavam que a gente tinha que pensar em outra coisa. E aí, no exame vocacional, a psicóloga falou assim, eu queria muito que você fosse psicóloga como eu, mas vai ser veterinária. Tava certo, né? E você falando nisso, chegou num ponto que eu queria comentar, Jéssica. Eu percebo que os animais, que os pets, eles trazem uma coisa para a vida das pessoas indescritível.
né? Ele traz a companhia, ele traz aquele amor incondicional, ele traz aquela compreensão. Muitas vezes eu vejo até uma das minhas filhas tem um cachorrinho lá que eu olho para ele, as duas têm, mas esse eu olho, parece eu falei, tem gente aí dentro, tem gente, não é normal o jeito que eles olham, né? E aquela afeição, aquele carinho com a gente. E por que tem tanta gente que não respeita isso e fica comparando? Por que não uma criança? Uma coisa que vai ser a mesma coisa, você põe um pet na universidade, né? Na escola e tal. Fala um pouquinho pra mim disso. Nossa, Van, pelo que eu vejo hoje em dia, tem muita intromissão, assim, sabe? Eu acho que na elegância a gente tem que lembrar do espaço do outro, né? Eu acho que isso é ser elegante, é respeitar o que o outro acha também. Sim. E hoje eu vejo muita gente, assim, criticando, né? Eu sou mãe de pet. E então, assim, eu entendo muito o lado da mãe de pet, também entendo aquela pessoa que gosta de criar um animal no quintal, claro, né, com as medidas de bem-estar, com sombra, com água, alimentação. Também não sou contra. Certo. Mas, assim, a gente tem que lembrar que sempre pode ser algo mais para essa pessoa. Às vezes ela passou por um momento de dificuldade e aquele animal ajudou ela a se restabelecer. Tem um fundo emocional em muitas pessoas, né? Hoje é o que eu vejo muito, assim. As pessoas chegam no consultório e falam, faz o que você puder para salvar meu pet. Então é uma coisa muito grande, assim, um carinho, um amor, e é recíproco, né? Claro. Deles com a gente também é muito assim. Então nunca comparar. Essa é a dica que eu dou. Se a pessoa se intitula mãe de pet, se ela gosta de ficar com o pet, tudo bem, né? Até o que a Jéssica está falando, eu acho que isso é fundamental isso para uma pessoa elegante. É o respeito. Você não considera assim, mas considere o outro. Claro que a pessoa que se considera mãe de pet, ela não vai tomar atitudes na sua casa, no seu espaço, né? Coisas que você não tomaria. Por exemplo, você visitar alguém com um pet, sem ter falado antes que iria, e deixar lá seu pet no sofá da pessoa, comendo almofada. Não é isso que a gente está falando. Agora, o respeito, porque inclusive muitos médicos, psiquiatras, eu tenho visto pediatras, geriatras recomendando pet para as pessoas. E hoje, Jéssica, eu vou te falar uma coisa, falando agora, eu tive uma coisa, um remorso muito grande que eu tenho, eu vou morrer com isso. A minha mãe, ela se sentia muito só no fim da vida dela. E, talvez você fala assim, emocionar. E a minha mãe pedia demais. Ela queria muito um doguinho, queria muito um cachorro. E meu pai não queria, porque mora em apartamento, vai dar trabalho. Minha mãe não estava andando bem, ele falou, sou eu que vou passear na rua com o cachorro, porque eu vou ter que levar veterinário, eu não vou andar com um cachorrinho no colo, aquelas coisas de machismo, né? E nisso, eu pensava, né? Mas ele não vai dar para ela. Mas de repente, se eu chegasse para ela com presente, ele não tiraria, né? Porque quando eles não tinham filhos, eles demoraram 4 anos para ter filhos, eles tinham cachorros em casa, né? E eu nunca tomei essa atitude. E hoje eu tenho remorso, porque eu acho que se eu tivesse dado um pet para minha mãe, ela teria tido uma sobrevida melhor. Eu tenho certeza disso. Mas, né, já foi. Eu acho que preenche um pouco, mas não foi a falta do pet que trouxe esse fim. Mas também, eu penso assim também, mas quando tem essa indecisão, aí não adianta. Porque a gente tem que lembrar que vai ficar bastante tempo, né? É a responsabilidade da adoção, a gente não adota pensando no agora, a gente pensa, pode durar 15, 20, né? Gatos mais tempo do que os cães, mas o recorde de cão agora foi 30 anos. Eu já tive uma conversa com o meu, falei, olha, é o mínimo que você pode fazer por mim. Né? Eu acho que não, tá ótimo, né? Mas então a gente tem que pensar nisso também, né? E é realmente isso, seria um trabalho a mais que a gente tem sempre que ponderar. Acredito que quanto você estava vivendo presente, né? Acho que você ponderou o trabalho que ia dar para os dois. Obrigada, ela é uma graça, né, gente? Ela tá me consolando, você percebeu? Nossa. Vamos ligar de Jéssica Clinics. Obrigada, querida. Mas então, e falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho. Tem tanta coisa que eu quero explorar, mas eu quero explorar você assim. Eu queria saber de alguns cuidados, principalmente no verão. Queria saber a sua opinião a respeito das pessoas que adotam e das pessoas que só querem determinadas raças.
dos valores que estão esses... É até polêmico isso aí. Se o Nelson não me censurar e o Higino, que vai criando polêmica aí, né? Quem vai falar essas coisas. E também a questão da elegância com os cuidados numa sociedade, porque quando você adquire um pet, é mais um ser da vizinhança, né? Ali, então, você tem que ver... E fala isso pra mim. Comece por onde você quiser começar. Bom, vamos então começar pela adoção, já que a gente está aí em dezembro, né, que é o mês que a gente fala muito sobre o abandono. Agora cai muito as adoções, porque as pessoas querem viajar, então não querem pegar responsabilidade agora, então agora é a época mais difícil de adoção. Eu sou muito a favor da adoção, eu acho que tem muito animal aí precisando, né? Mas também não sou contra que a pessoa realize o sonho dela de ter um cachorrinho de raça, né? Eu sou a favor do vira-lata porque a gente já não é tão previsível o que o cachorro vai ter. Porque algumas raças eu comparo muito assim sobre casamento com primo, né? Tem aquela proibição por conta da genética e a raça é exatamente isso, é um casamento com um primo de longos anos, né? Então, eu prefiro particularmente por ser veterinária, porque o vira-lata pra mim é mais surpresa o que vem por aí. Mas quando a pessoa quer comprar, ela precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque tem muito animal explorado. Essa é a questão contra comprar. Então, se você vai comprar, você tem que visitar o canil, você tem que praticamente chegar de surpresa no local. Porque quando você agenda uma visita, tá tudo impecável. Como né? na casa da gente, né? E aí depois a gente vai descobrir que aquelas eram crias em sequência, porque o ideal é esperar no mínimo um intervalo de um cio de intervalo entre as crias, mas esse é o mínimo, né? Então tem gente que não espera, tem criador que não espera, então sempre de um canil responsável. Só que aí vem o custo, porque se a pessoa ela tem que esperar, vamos falar que ela perdeu aquela gestação, então tem um custo mais alto. Então, não que o custo signifique sempre que é um canil responsável. A gente sempre tem que investigar. Certo, entendi. Então, o fato de você adotar por exemplo, como alguém vai procurar um bebezinho, né? De raça tal, vai lá procurar, pega bem bebezinho, mas você vai adotar e às vezes você pega um cachorro já mais velho, né? Você acha que essa relação, como se você adotasse uma criança pequenininha, adotasse uma criança maior, você acha que essa relação de amor dele em relação a gente, a compreender o papel da gente, aceitar e respeito, é o mesmo? Tanto ele chegando para você como um bebezinho ou ele chegando já um cachorrinho mais... O bebezinho a gente consegue já dar uma educação mais, vamos falar, mais rápido, tá? Agora já o adulto, ele já pode vir ali com algumas manias, né? Como a gente também tem as nossas. Então, às vezes, a gente precisa de adaptar mais com esse animal adulto do que com o filhote. Mas em questão de amor é o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. Eu adotei o Bernardo, vamos dizer assim, na minha cabeça, com 2 anos. Mas a gente não tem mais como saber a idade, por já ser adulto, já ter ocorrido a troca dos dentes. Então, assim, ele tem dentes bonitos, então eu acredito que 2 anos, mas agora eu vou contar só a partir da minha data de adoção. Então, ele, por enquanto, não tem nem 1 ano. Tá ótimo. Jéssica, você tinha comentado a respeito de... Queria falar um pouquinho de cuidado, antes de falar da elegância em si. Cuidado agora no verão, cuidado com esse calor extremo. Eu não sei se as calçadas muito quentes. Primeira coisa, antes até de falar nisso, você recomenda que a pessoa ande com o cachorro na rua, sem coleira, vai andando junto? Não, Vó. A gente tem que lembrar que são animais e que eles têm um instinto, né? E tanto, vamos dizer, se o meu cachorro tá solto e vai em cima do seu e o seu é bravo, eu perco totalmente a razão, né? Nas leis, a gente tem que andar com o animal na guia, né? Alguns animais têm leis a necessidade de focinheira, principalmente quando são animais de porte maior. Eu não concordo 100% com isso. Eu acho que o animal que é agressivo, sim, usar focinheira, mas são leis, né? Estão aí para ser seguidas. Agora, assim, se um animal que está na coleira atacar o animal sem coleira, isso
perde totalmente. E ocorre muito acidente. Às vezes o animal vê um outro do outro lado da calçada e vai atravessar a rua para ir para o outro e é atropelado. Muitos já estão acostumados a andar só, sem a coleira, mas eu não recomendo. Ou às vezes até brincar com uma criança ou com um adulto ou idoso que não goste ou que tenha medo. Sim. Né? Porque também tem as emoções que a gente não sabe os traumas que cada um traz, né? Do que é um cachorro subindo, um gato, não sei, subindo nas pernas, né? Isso é uma invasão também ao espaço do outro, não seria? Sim, seria. E eu penso muito no idoso pela pele mais fina. Às vezes o animal vai brincar e faz um machucado, né? Então, sempre esse cuidado também. Eu acho assim, a gente tem que manter o nosso animal com a gente. A gente tem que... A gente convive numa sociedade que tem aqueles que odeiam, que eu já presenciei, né? Eu levo muito o meu no shopping. E uma vez ele parou assim no meio, eu sempre levo ele antes para fazer as necessidades, né? Para ele não querer marcar território, para não ficar fazendo. Ele não costuma fazer, na verdade. Ele faz realmente quando ele tá muito apertado. Já aconteceu algumas vezes. E aí ele foi fazer um cocô. Mas passou um senhor e ele bravo comigo. Porque eu acho que não tem que ter cachorro no shopping. Não tem que ter cachorro no shopping. Não tem que ter cachorro no shopping. Eu tava já pegando o saquinho, porque eu ando com o saquinho, né, catacaca, que a gente chama, e já deixo também alguns papéis na bolsa, para caso aconteça mais alguma coisa, para eu já higienizar o local. E eu já tava pegando, parei assim com as pernas abertas, para não acontecer acidente de ninguém pisar, né, e esse senhor acabou comigo, ficou muito bravo comigo. E assim, não falou pra mim diretamente, ele passou. Mas isso também achei uma invasão do meu espaço. Porque a gente tá num espaço que pode o animal. É permitido, né? É permitido. Você né? não fez nada? Eu não fiz nada de errado, eu não deixei o cocô dele lá. Ninguém pisou, porque eu vi, né? Não deu nem tempo de ficar fedido, vamos falar assim. Porque eu sempre fico esperta com isso, né? E aí já pego, já jogo no lixo e já pronto. E em relação a isso que você falou, você pegou a sacolinha, qual é esse kitzinho que você recomenda que as pessoas tenham? O principal é o que vamos falar assim, né? Que vai trazer mais problema, sempre as fezes, né? Então tem um suporte que a gente coloca o saquinho. E ali já fica facinho de pegar o saquinho, já pega. Alguns são biodegradáveis, né? Porque a gente também tem que pensar no meio ambiente. Então, eu sempre dou preferência para os biodegradáveis. E eu sempre levo o papel. Porque, apesar do Bernardo não fazer o xixi nos locais, às vezes acontece. Né? Então, eu sempre tenho... Porque a gente é responsável pela sujeira do nosso animal. Sim. Né? Então, assim, tem locais que a gente vai que as pessoas não permitem a gente limpar. Algumas lojas, né? As pessoas não... Eu sempre peço. Né? Eu acho que a gente sempre tem que se oferecer a limpar a sujeira. Se ele estivesse na sua casa, você teria que limpar. Certo. Né? Então, você saiu, mas ainda é a sua responsabilidade. Então, eu sempre ofereço. Tem um pano, um papel que eu possa limpar e tal... Aí, se é do feitio deles não deixar, eu me sinto mal, na verdade. Eu sempre quero limpar, porque... Imagina, você quer higienizar pra ficar uma coisa, né, mais leve, eu te entendo. Às vezes acontece da gente ir em alguma loja de pet, né, e aí é muito cheiro, aí sim ele faz. E tem uma loja que não permite da gente limpar. E eu sempre peço, falo, por favor, me dá o papel. Não, onde tá? A gente vai. E avisar também é uma gentileza muito grande, né? Porque dessa última vez... Ai, que vergonha. Ele fez o xixi na gôndola. Em cima dos tapetinhos higiênicos. Tô gritado, né? Tava no lugar certo, né? No tapete higiênico. E aquilo molhou tudo ali. Aquilo me deu um desespero. Porque eu falei, meu Deus, vai estragar o produto, o local, né? E aí ele, não, pode ficar tranquila, a gente limpa. Eu falei, mas eu não sou tranquila. Às vezes a gente segura, vem até aqui, pra isso. Deixa eu te mostrar onde tá. Ô, Jéssica, o cachorro, por exemplo, o gato, não sei, com o tapete higiênico, quando ele usa e ele deixa ali, fica aquela mancha, ele volta para usar aquele mesmo tapete ou você tem que trocar cada vez que ele usa? Não, o tapetinho ele dura ali um tempo. No caso, por exemplo, a cachorrinha da minha mãe, a partir do momento que a gente tá sentindo um cheiro,
já do xixi, porque normalmente a gente não sente tanto no tapete higiênico. A partir do momento que você já começa a sentir um cheirinho, é aquele momento que ela já não faz mais. Certo. Então, deve dar ali uns 6 xixis, mais ou menos. Entendi. Ela é pequenininha, ela pesa 5 quilos. Agora, se é um animal de porte grande, já dependendo do xixi, já não absorve mais. E outra coisa, o que você acha que também é polêmico? Eu sei que é polêmico, que eu fiz um vídeo disso. Gente, eu fiz um vídeo disso. Mas eu nunca tive tanto hate. Eu já tenho muito haters, né? Mas nunca foi tão polêmico quando eu falei que quando você chega na casa de uma pessoa e o cachorrinho vem nas suas pernas. Então, gente, fala assim, não, mas o cachorro é meu, a casa é dele, eu só pago aluguel pra ele, porque eu não sei o que e tal. Nunca vou prender um cachorro por causa disso. E tem gente que fala, gente, eu tenho trauma, eu não tenho culpa. Eu chego, eu fico assustada com o cachorro. Aí outra pessoa fala, então não vem na minha casa. Outra fala, mas eu não sabia que você tinha cachorro. Como é que fica isso? O que você acha disso? Eu acho que sempre tem que conversar. Eu acho que a conversa deixa isso tudo perfeito. Tem locais que eu levo o meu, que é, né, pra casa da minha mãe, eu falo que a gente vai na casa da vovó, né? Então não precisa avisar na casa da avó, a casa da avó tá sempre aberta. Mas outros locais eu sempre falo, né? E sempre eu prefiro segurar ele, apesar dele ser muito tranquilo, mas ele fica agitado, é feliz quando as pessoas chegam e às vezes isso machuca. Então eu prefiro segurar ele até tudo, né, se acalmar, e aí ele fica no cantinho dele. Porque, inclusive, uma coisa que a gente orienta, assim, em termos de elegância, né, tem todo um comportamento aí por trás, mas é que se um animal, ele já tiver um cantinho que ele sabe, que ele pode esperar algumas horas ali, alguns minutos, esse impacto de uma visita chegar e esse meio trauma, que às vezes a mãe vai com uma criança ou com um idoso e tal, não estaria prendendo o cachorro completamente, porque era um espaço que ele estava acostumado a ocupar. Sim. Né? Então falou, fulano, agora é a hora de você ficar um pouquinho lá na sala, no coisa lá, um cantinho que ele tenha, né? Nisso você faz assim, você recomenda então que realmente a pessoa não deixe o cachorro subir. E outra coisa também em termos de elegância. Se for pequeno, dá pra pegar no colo, e aí se a pessoa tem o medo, ela não vai se aproximar, perguntar, tudo bem, né? Eu acho que se a gente tá convidando a pessoa, a gente tem que trazer o conforto pra ela também. Então tem que ter o meio termo, não precisa colocar o cachorro lá fora na chuva, né? Mas também, principalmente na questão de trauma. Trauma ela já é uma pôs coisa chuva muito... pra dramatizar, né? Ninguém tá falando na chuva, né? Nem sol quente. Não, mas é porque as pessoas visualizam, prender o cachorro. Não, a gente não tá colocando ele numa jaula, nem né? com corrente, né? Não é nada nesse sentido, né? Quando a gente fala, deixar ali no quarto, até, né, todo mundo se ajeitar, ver se tudo bem, e aí sim deixar o animal reconhecer. E em relação que eu acho assim, sabe, você chega na casa de uma pessoa e o animal começa a subir enquanto você está jantando, está comendo, ele subir nas suas pernas, pedindo comida. Vamos. A comida é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado tremendo. E isso, assim, é muito difícil de controlar, tá? É o que eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente dando comida escondido. Teve uma vez que meu marido dá pro cachorro da minha filha, ela fica doida. O meu é alérgico alimentar. Ele é alérgico a frango, né? Então é uma comida super comum e dá muito trabalho depois, é muito sofrimento pra ele. Ele fica sem comer um bom tempo, às vezes dá a dor de barriga nele, então assim, é bem trabalhoso. Então tem esse ponto e tem exatamente esse. Você não dar o alimento enquanto você tá comendo, você não estimula isso, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu tava numa festa e a pessoa falava assim, você viu, o cachorro me adorou. Primeira vez que ela me deu vê. pastel, coxinha pra ele? Torresmo. Era uma cachorrinha desse tamanhozinho que comia ração e fruta. Nossa, no dia seguinte. E aí eu tive que intervir, assim, que eu, como veterinária, eu fiquei, assim, muito assustada com aquilo. E aí eu chamei a dona no cantinho, falei, olha, pega ela no colo, porque ela tá comendo, eu vi ela comendo torresmo no chão, né? Não dedei a pessoa, né? Pra não ficar chato. Mas a vontade foi grande, falar, olha, ela tá dando torresmo pra sua cachorra amanhã, quando ela tiver a dor de barriga e que você tiver que levar ela no veterinário, dá conta pra ela. E deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação também a
aos cuidados nesse verão, nesse calor, com as patinhas? Como é que você faz? O que você orienta? Você falou em termos, inclusive, de um comedor que tem mais alto. Pro verão a gente tem que lembrar aí de sempre manter o animal num local ventilado, aberto, fresco, tomar cuidado em deixar o animal dentro do carro, porque às vezes a gente tem esse costume, vai pegar só uma coisinha ali e deixa o animal dentro do carro. Dependendo, principalmente raças de focinho curto, eles realmente morrem de calor. Bulldog, Pug, são as raças mais problemáticas com a hipertermia maligna, que é o nome da doença, tá? Sim. É muito complicado de conseguir reverter. A gente tem um trabalho bem grande ali para diminuir. Sufocando, assim, querer respirar e não ter ar? Eles ficam... a troca do calor, né? A gente transpira, eles têm pouquíssimas glândulas sudoríparas, né? Então, a troca do calor, tirar o calor de dentro deles é feito pela respiração. E como é um animal que tem um focinho curto e ele respira menos, então ele começa a ficar ofegante, com a boca aberta, assim, e isso vai levando um cansaço até também da musculatura. Então, são animais que precisam ser resfriados, colocar num ambiente bem mais gelado. Aí a gente precisa ver se está ou não desidratado. Às vezes precisa de sedação e intubação para ele conseguir respirar. E o volume de água durante o verão? É o mesmo durante todo o ano? Ou muda o seu cuidado em relação a deixar as coisinhas dele pronto? Eu acho, assim, durante o verão a gente tem que tomar um cuidado muito maior. Eles bebem bastante água. Então, às vezes, pode dobrar os potinhos ou trocar mais vezes, colocar gelo na água. Pode dar água gelada? Pode dar água gelada. E até é ótimo, assim. Pode fazer os picolés, pode ser, por exemplo... Picolé? Sim. Sim. Eu recomendo bastante a melancia e o melão. Porque são duas frutas que têm bastante água, né? E então, pode dar a fruta mesmo, sem as sementes. Ou então congelar. Pode congelar a ração também, com água ali. Então, para eles ficarem ali numa atividade, porque a atividade para eles é tudo, vó. Entendi. Porque uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu já vi pessoas que saem de casa e deixam o cachorro, o gatinho lá em casa. Então, o que faz? Eles fecham a casa para eles não fazerem sujeira. Mas não está entrando ar naquela casa, porque ele está preso numa cozinha, ele está preso numa sala com as portas da varanda fechada, porque inclusive para ele não cair da varanda, né? Muitas vezes dentro da casa. Então ele fica sem ar também. Tem que estar sempre ventilado o ambiente, a gente não pode deixar. É a mesma coisa, eu sempre que falo assim, você tá confortável nesse local? Se você não tá confortável, o seu pet também não vai estar. A temperatura corporal deles já é mais alta, né? Então, a chance deles ficarem com calor antes da gente já é muito grande, né? Então, a gente sempre tem que tomar o cuidado. E outra coisa, minha mãe tinha um ditado que ela falava assim, toda vez que a gente falava alguma coisa pra ela, vamos supor, ela fosse servir alguma coisa. Eu falava, ai, mãe, mas isso aqui eu não gostei disso. Ela falou, nossa, você tá enjoada igual gato de hotel. Gato de hotel. E aí eu cresci com essa ideia de que gato, ele é mais exigente, ele é mais... Existe essa elegância do animal, existe essa exigência, enjoamento. O gato, ele é elegantíssimo, né? O gato tem mais o espaço dele, é a parte que a gente fala da elegância de não invadir o espaço do outro, né? Sim. Então, o cachorro, assim, a gente chega, ele tá todo lá feliz e eu quero e aquilo. E a gente, então, tem todo aquele acesso maior, né? Agora o gato não, o gato ele vai chegando aos pouquinhos, ele vê se você permite, aí ele passa nas suas pernas, deixa o cheirinho dele, porque ele não é bobo, e aí se você faz o carinho ele fica ali, então ele tem essa, a elegância do gato fica nisso, né? No respeito. Certo. Ele respeita mais ele o fica espaço. mais distante. Em relação à visita também, ele vai ficar no canto dele. Vai muito... O gato, ele tem uma questão muito interessante da socialização dele bebê. Quando ele é bebezinho e ele tem uma socialização com as pessoas bem intensa, vamos falar assim, ele fica muito mais sociável, ele chega muito mais perto com mais facilidade. Aquele animal que a gente já pega maior, em que não teve muito contato com o humano, ele já tem mais o cantinho dele. Com o passar do tempo, ele vai criando a confiança de vir. Normalmente, eles escolhem uma pessoa, mais seletivo, né? Ele é todo chique. Então, ele tem essa questão. E ele também tem essa questão de comer no lugar dele, tudo é dele. Ele tem essa...
Os dois têm. Os dois têm. gato e cachorro. Aí o gato, ele gosta mais de fazer o xixi na caixinha de areia, né? Então é mais seletivo mesmo a parte de higiene do gato. Agora, você falando do hotel, eu já tô imaginando um gatão lá em cima, assim, parado naquele estilo, né? E outra coisa que minha mãe trazia também, minha mãe marcou muito, que ela falava que o gato gosta da casa, o cachorro gosta do dono e o gato gosta da casa. Existe isso? Ah, esse é um mito grande, viu? É mito. Uhum. Mas o gato, ele gosta bastante, sim, do ambiente. Ele é bem relacionado a esse ponto. E então, assim, o cão, qualquer lugar tá bom, né? O gato não, o gato ele gosta de ficar num lugar mais elevado, então ele tem os cantos estratégicos dele, então fica nisso, né, dele gostar mais da casa, mas não é que essa sempre questão ligado. de, minha mãe dizia quando da mudança, o gato pulava da mudança para poder ir para casa, não tem isso então? Sempre tomar cuidado. Jéssica, eu gostaria só que você mostrasse para mim a questão do comedor ou do bebedourozinho que é mais altinho, para as pessoas terem uma ideia que eu vi em posição a coluna. Como é que você explica isso para a gente finalizar? Aqui, Ivan, a gente tem que lembrar que, assim, se a gente for tomar água de cabeça para baixo, a gente vai conseguir. Mas não é confortável, certo? Então, aqui é isso que a gente tem que pensar. Então, é sempre trazer ali, ó, na altura do cotovelo o comedor. Porque aí o animal vai abaixar a cabeça, vai comer, mas não vai ter o esforço, vamos falar, para deglutir. Então, assim, quando o animal tá com o comedor na altura ideal para ele vai ter uma digestão melhor, ele vai engolir menos ar, né? Então, isso vai trazendo um conforto, né? Então, quando ele tá dobradinho, isso sobrecarrega a coluna, dá uma comprimidinha também no estômago. Ah, mas o animal comeu assim a vida inteira. Ok, mas assim é mais confortável, tá? Antigamente não tinha vacina e agora tem, né? Você não vai tomar? É isso, é isso. Então, isso é muito recente, assim, de ter o comedor na altura. Mas são coisas que é evolução, né? Tem que evoluir junto. É evolução. Jéssica, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais e que você deixasse uma mensagem, se você quer deixar alguma coisa, se quiser fazer algum comentário, alguma orientação para quem está assistindo a gente. Olha, eu acho que, assim, que eu quero deixar de mensagem é sempre o respeito. Então, a gente tem que respeitar o espaço do outro, a gente tem que sempre manter, assim, o que você não quer pra você. E também pensar se o outro quer a mesma coisa que você. Porque, vou dar um exemplo. A minha avó foi pegar um cachorro no colo a primeira vez há 15 anos atrás. Quando foi a minha maltezinha. Antes disso, ela não conseguia. Ela tinha medo, ela não gostava. Hoje ainda, ela quer brincar, mas ela não tem aquela, vamos falar assim, tranquilidade com o comportamento do animal. Então, assim, a gente tem que enxergar o outro como ele é. Então, a gente deixar isso como um pensamento, assim, de sempre respeitar o outro. Se o outro não quer ter filhos, só quer ter cachorro, o que isso influencia na sua vida? Então, vamos deixar o outro ser feliz. Né? Vamos ser felizes juntos, cada um com a sua escolha. É isso mesmo. E aí, o que eu tenho, assim, pros pets é sempre a gente trazer, lembrar para eles de bem-estar. Então, para eles, o que eles precisam é sempre ter a água disponível, o alimento de preferência na hora correta, né? E sempre estar num ambiente fresco. Isso para eles já basta, e muito carinho que dá pra gente ter essa troca, né? Gente, perfeito, né? A melhor coisa do mundo é você ter uma veterinária tão carinhosa como uma pediatra. Aliás, melhor que muito pediatra. Eu queria, então, encerrar hoje com a nossa Jéssica, a veterinária do Pet Shop Estúdio Pet. Estúdio Pet.